mostrando verdades impactantes. As verdades puras da Bíblia mostradas de forma simples, clara e objetiva, além das religiões e igrejas do sistema religioso. Guerras e assolações em Jerusalém até o fim. Jerusalém, a cidade da paz, sem paz, aguardando a paz. Lendo os livros dos profetas, podemos ver como Jerusalém estava carregada de pecados de todos os tipos. Era uma apostasia sem cessar. O povo estava se desviando sempre. Apegava-se ao engano, e não queria voltar-se para o soberano Deus. Era uma cidade sanguinária, assassina, idólatra, onde as pessoas desprezavam os pais, oprimiam os estrangeiros, cometiam injustiças para com os órfãos e viúvas, profanavam, caluniavam, cometiam adultérios, recebiam subornos, praticavam usuras, buscavam ganhos ilícitos, eram avarentos, queriam lucrar de forma desonesta, e tantos outros pecados encontrados nos livros proféticos. Por isso, Jerusalém foi duramente condenada. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Mas a maioria expressiva do povo escolheu o pior. Foi revelado ao profeta Daniel que Jerusalém, destruída pelos babilônios, seria restaurada, porém em tempos angustiosos. Isso aconteceu depois que a Pérsia dominou a Babilônia, e deu ordens para o povo voltar a Jerusalém. Os livros bíblicos de Esdras e Neemias mostram essas restaurações. Uma coisa, porém, está escrito na profecia de Daniel, e tem sido uma realidade até hoje. Ele registrou: a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. E foi isso que aconteceu, acontece e acontecerá até o fim. Observe como essa profecia tem se cumprido acerca de Jerusalém. Entre 538 e 332 a.C., os judeus reconstruíram Jerusalém, todavia, sob o domínio da Pérsia. Entre 332 a 311 a.C., foram dominados pelo Império de Alexandre Magno. De 312 a 110 a.C., foi a vez do domínio do Império Seleucida. De 110 a 63 a.C., por meio de guerras, os revoltosos conseguiram uma independência, formando o reino Asmoneu ou reino Macabeu. De 63 a.C. a 390 d.C., o Império Romano chegou e dominou tudo. Em 66, os judeus se revoltaram. E em meio às revoltas, esse império destruiu o templo. E muitos foram espalhados pelo mundo, e um número incalculável morreram. Em 131, o imperador romano Adriano, depois de construir um templo para Júpiter no local do antigo templo, proibiu os judeus de morarem em Jerusalém. De 132 a 136, houve outra revolta dos judeus contra Roma. Depois, muitos judeus foram exilados. Em 351, mais uma revolta judaica. Em 363, o imperador romano Juliano tentou sem sucesso reconstruir o Templo de Jerusalém, com o intuito de promover outras religiões em seu reino. De 390 a 638, com o fim do Império Romano do Ocidente, os judeus permaneceram sob o domínio do Império Romano Oriental ou Império Bizantino. Em 611, a Pérsia Sassânida invadiu o Império Bizantino e Jerusalém foi capturada em 614. 635 a 1099, o Império Islâmico Árabe conquistou a região. Em 691, foi construído o Domo da Rocha, um santuário islâmico, no antigo local do Templo de Jerusalém. Em 705, o Islã construiu a Mesquita Al-Aqsa, também no local do antigo templo. Em 982, o califa Al-Aziz Billah, da dinastia islâmica Fatímida do Cairo, conquistou a região. Em 1099, a primeira cruzada tomou Jerusalém e estabeleceu o reino de Jerusalém.
Triste, triste tudo isso. Toda essa amargura por causa de tantos males praticados. A conta foi alta. Mas haverá guerras até o fim. Em 1187, o sultão do Egito Saladino capturou o reino de Jerusalém. De 1291 a 1517, foi a época do domínio do Império dos Mamelucos. De 1516 a 1917, a região se tornou parte do Império Otomano. Em 1799, Napoleão ocupou por um tempo a região. No século XIX, nasce o movimento sionista, quando judeus espalhados pelo mundo começam a voltar para a sua antiga terra. De 1920 a 1948, a região foi transformada em um mandato britânico. Em 1939 a 1945, muitos judeus se envolveram na Segunda Guerra Mundial. De 1944 a 1948, os judeus sionistas travaram uma guerra de guerrilha contra os britânicos. Em 1948, houve a independência dos britânicos, quando foi criado o Estado de Israel, com o plano de partição das Nações Unidas para a Palestina. Ainda em 1948, começaram os conflitos entre árabes e judeus, quando aconteceu a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os árabes palestinos que ocupam a faixa de Gaza e o território da Cisjordânia, incluindo a parte leste de Jerusalém, têm sido a origem dos conflitos na região. Em 2019, quando esse texto foi escrito, já eram 71 anos de conflito com Israel. De 1956 a 1957, Segunda Guerra Árabe-Israelense. Em 1967, foi a vez da Guerra dos Seis Dias, a terceira guerra entre árabes e israelenses. De 1967 a 1970, aconteceu a Guerra de Atrito, envolvendo Israel, Egito, Jordânia, OLP e seus aliados. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur ou Guerra Árabe-Israelense. De 1973. Em 1982, houve a Guerra do Líbano. De 1985 a 2000, aconteceu um conflito no sul do Líbano. Em 1988, a revolta palestina contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza, conhecida como Primeira Intifada. De 1990 a 1991, a Guerra do Golfo afetou Israel. 2000 a 2005, Segunda Intifada entre Israel e palestinos. 2006, conflito entre Israel e a faixa de Gaza. 2006, outra Guerra do Líbano. De 2008 a 2009, Guerra de Gaza. Em 2014, mais um conflito Israel-Gaza. Mostramos 40 eventos marcantes envolvendo o povo judeu. Praticamente todos esses principais eventos, dentre inúmeros outros não apresentados aqui, envolveram Jerusalém. Essa é a prova que a profecia de Daniel está se cumprindo. É possível perceber que guerras irão acontecer até o fim dos tempos. Observe como a falta de paz tem sido mais frequente nos últimos anos, apesar da independência de Israel em 1948. Esse povo judeu, abençoado, escolhido por Deus para trazer o Salvador ao mundo, tem passado por essas lutas. Mas o Supremo Deus não os abandonou para sempre. Por isso, a sua nação foi restaurada, como preveu outras profecias. E esse povo, com o Messias, conquistará a tão sonhada paz. Quando o Anticristo vier, o grande líder, chamado de Nico, e também de besta, durante o seu governo, Jerusalém, essa cidade santa, será pisada durante 42 meses. Isso quer dizer 3 anos e meio. Quando isso acontecer, a profecia de Daniel sobre guerras até o fim será concluída. A paz verdadeira e definitiva virá apenas com o reino de Jesus Cristo. Hoje, o mundo está mergulhado em muitos pecados piores do que os de Jerusalém.
As igrejas estão cheias daqueles mesmos pecados e de muitos outros. Mentiras, enganos, desonestidades, adultério, idolatria, tudo isso e muito mais tomou conta da cristandade. Quem não se arrepender enquanto há tempo poderá ter um duro acerto de contas com o soberano Deus, assim como foi com aquela cidade. Você está pronto para os acontecimentos finais? Você está pronto para os acontecimentos finais? Você está pronto para os acontecimentos finais? Você está pronto para os